Meus irmãos e minhas irmãs, a festa do Natal é realmente a festa da família. Tudo nesse mistério e nas celebrações que nós estamos tendo desde o último dia 24 nos levam a refletir justamente sobre isso. Nós só temos o Natal, afinal, por causa de Maria e de José. Se eles não tivessem se aberto a escutar a palavra de Deus, não tivessem acreditado nessa palavra, não tivessem vivido essa palavra, nós não estaríamos aqui. Falávamos há uma semana atrás que somos malucos se a nossa fé não é coerente. Vejam, nós somos seres humanos do século 21, 2023, às portas aí de 2024, estamos reunidos dentro de uma igreja às 10 horas da noite, que loucura! No interior do Amazonas, quase no estado do Acre, celebrando um palestino de 2000 anos atrás, que nenhum de nós viu, nenhum de nós conheceu. A maioria de nós nem sabe direito quais foram as coisas que ele falou, porque a gente não tem tanta intimidade assim com a palavra de Deus, com a Bíblia. Somos loucos, meus irmãos? Ou não? Vejam, tanta beleza, né? Um livro tão bonito, uma capa tão belíssima. Vocês veem o incenso, o turíbulo, os coroinhas, o padre. Essa roupa aqui é cara. É a casula da primeira missa. A segunda missa que eu celebrei é caro. Não quero nem dizer o preço desse negócio aqui. Meu Deus do céu. Tá, para que tudo isso? Para celebrar um menino que nasceu numa manjedoura, longe. Não foi em Roma que ele nasceu. Não foi um filho de um imperador. Foi de um carpinteiro, de uma pobre mulher, que, como nós vimos na liturgia de ontem à noite e de hoje de manhã, ofereceu a oferta dos pobres, um par de rolinhas ou um par de pombos. Não tinham dinheiro para dar nem a oferta digna a Deus, uma novilha, um cordeiro. Por que é que nós estamos celebrando o Natal, meus irmãos? Nós devemos nos fazer essa pergunta: o que é que eu tenho feito da minha vida até hoje? O que é que eu vou fazer a partir de amanhã, no próximo ano? Nós precisamos nos questionar sobre isso. Vocês escutaram, sendo lido na primeira leitura, Deus anunciando através de Moisés e Arão que eles querem abençoar o seu povo. A bênção mais antiga que tem, que São Francisco tinha um carinho muito grande por essa bênção, né? Que Deus volva para ti o seu olhar, que Ele te dê a tua paz. Deus quer nos abençoar, mas será que nós queremos ser abençoados, meus irmãos? Será que nós estamos abrindo com as nossas atitudes, com a nossa vida, espaço para a bênção de Deus? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer e que nós temos que saber responder. Claro, a gente não deve ter a arrogância e a prepotência de dizer com toda segurança: não, padre, a minha vida, eu abro espaço para Deus fazer o que Ele quiser da minha vida, todas as bênçãos Ele pode derramar. Claro, a gente não deve ter esse tipo de arrogância, a gente deve ser humilde, né? Dizer, eu ainda acho que eu posso melhorar tal coisa, e isso aqui, e acolá. Mas, sinceramente, meus irmãos, como nós estamos lidando na nossa vida com Deus? Como? Estamos abertos a essas bênçãos? Porque São Paulo nos disse na segunda leitura de hoje que Cristo veio de mulher. Ele poderia ter vindo numa carruagem maravilhosa. Ele poderia ter escolhido nascer num palácio para que todo mundo prestasse atenção nele. Ele poderia ter nascido filho de um imperador e ter mudado a história da humanidade a partir dali. Mas não. Ele quis nos mostrar de forma concreta e verdadeira que é mais corajoso quem busca viver uma vida simples do que quem arruma desculpa esfarrapada para não fazer nada, com a desculpa dizendo: não, mas eu não fiz tal coisa porque eu estava procurando fazer tal coisa no meu trabalho.
Eu não fiz tal coisa porque eu estava me preocupando em fazer isso aqui de extraordinário. E de desculpa em desculpa, porque a gente nunca consegue fazer os nossos sonhos, as nossas metas, né? Daqui a pouco a gente está com a listinha de 2024 para poder chegar em dezembro de 2024 e ver, não consegui fazer isso, não consegui fazer isso, não consegui fazer isso. E a gente vai colocando desculpas para não fazer o básico. Porque a gente fica dizendo que quer fazer o extraordinário. Jesus esfrega na nossa cara no Natal que nós deveríamos ter coragem, vergonha na nossa cara para fazer o básico, porque Deus quis converter esse mundo, trazer a salvação para nós, vivendo numa família. E quantos de nós não temos coragem de viver na nossa casa? Quantos de nós, meus irmãos, fugimos da nossa casa? Parece às vezes que tem uma briga ali de gato e rato. É um na cozinha, é outro na sala, é outro no quarto. É com o celular na mão o tempo todo. É arrumando desculpa esfarrapada para sair o tempo todo. É o trabalho, é tem que comprar aquilo, tem que ver a casa de fulano, tem que arrumar não sei o que, não sei aonde. Às vezes é difícil deitar na mesma cama, porque se faz o possível e o impossível. Não, o fulano já está no quarto, então não vou entrar agora no quarto. Eu vou fazer tudo aqui na casa, para poder só chegar no quarto, tal hora, para já cair na cama e dormir. Nós não nos suportamos, meus irmãos. Como podemos estar abertos à graça de Deus? Como nós podemos estar abertos àquele que é o invisível, que se fez carne no Natal, se nós não estamos abertos a quem é carne e é visível, que está do nosso lado, na nossa casa, às vezes do outro lado da cama? Como é difícil para nós. Mas Jesus quis esfregar na nossa cara: olha, eu vou ter uma família e vou mostrar para você como é que você deveria viver a sua. Vejam, meus irmãos, esse mundo está destruindo as famílias, e já faz tempo, viu? Começa nas primeiras páginas da Bíblia. A gente não vê como é que Deus cria o mundo. A gente não conversou sobre isso na última semana, quando a gente celebrava o Natal? Deus fez o mundo, e a última coisa que Ele fez foi o homem e a mulher, para que o homem e a mulher fossem no meio da criação um sinal visível do amor que Ele tem para com tudo, para com todos. E como é que é esse amor de Deus que eu falei já para vocês? Tem duas características. O amor de Deus é pessoal e fecundo. Pessoal, porque o amor de Deus é para mim. O amor de Deus não é para nós. Deus não nos ama, Deus me ama. Deus sabe quem eu sou, Deus se importa comigo. Ele morreu por mim, pelo Padre Diego. Ele pensava em mim no seio da Virgem Maria. Ele pensava em mim no meio daquele frio de Belém, quando Ele nasceu. Ele pensava em mim, porque Ele é verdadeiro Deus. Deus me ama pessoalmente, Deus te ama pessoalmente. Ele sabia todas as dificuldades que você ia enfrentar, e as que Ele viveu pensando em você, nas suas dificuldades, nas suas tristezas, nas suas tribulações, nos seus desafios. Meus irmãos, o amor de Deus é pessoal, mas também é fecundo, gera vida nova, nos transforma, nos faz sair de uma vida assim para uma vida assado. Um dos maiores sinais de se você está rezando ou não, é se você é a mesma pessoa ou não. Se você foi para a capela rezar, se você veio para a missa, se você rezou na sua casa, e você continua a mesma pessoa, me desculpa, você não rezou. E eu digo isso para você, eu digo isso para mim, porque às vezes isso acontece comigo. Eu até estava partilhando hoje no almoço, quantas vezes eu vou ler, fazer as minhas orações, fecho o livro das minhas orações, e eu me pego pensando: meu Deus, o que foi que eu li? Passei aqui 15 minutos rezando, e eu nem lembro o que foi que eu falei direito. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Quantas vezes acontece conosco, meus irmãos? E a gente vem para a missa, o padre manda todo mundo embora, aperta a sua mão, você entra no carro, pega a bicicleta, pega a moto, e você nem sabe: rapaz, foi 1 hora de missa, mas o que foi que aconteceu mesmo? O que foi que o padre falou?
Meus irmãos, se a gente está se encontrando com Deus e estamos ficando da mesmo jeito, da mesma pessoa, nós não estamos nos encontrando com Ele. Estamos que nem os fariseus, que olhavam para Jesus, viam os milagres de Jesus, viam Ele falando e não acreditaram, não mudaram. Pode ser que a gente esteja assim, pode ser que a gente viveu a nossa vida toda até agora desse jeito, pode ser que 2023 foi desse jeito todos os dias. Quantas vezes você veio para a missa esse ano e quantas você mudou? Nós precisamos nos perguntar isso, meus irmãos, e nos colocar diante da presença de Deus e saber se nós fizemos isso ou não. Se esse amor de Deus por nós deixamos que fosse pessoal e fecundo, transformando a nossa vida. Por isso, Deus quis fazer o homem e a mulher como a coroa da criação, para mostrar para todos que quando eles se amassem, ia ter vida nova, ia fazer o maior de todos os milagres, um ser humano novo, que pode ser uma pessoa incrível, extraordinária, padre, mas pode ser uma pessoa péssima também, pode ser um menino birrento, pode ser um ladrão, pode ser um assassino, pode ser a pior coisa do mundo, porque todos nós podemos, mas toda criança que nasce, pode ser a pessoa que vai ajudar a salvar esse mundo também. Pode ser que ele ajude a salvar uma outra pessoa, seja com a palavra, seja às vezes com o silêncio, seja com a ajuda. Louvado seja Deus por tantas pessoas, tanto na nossa paróquia, quanto em outros lugares aqui na cidade, que tiraram um pouquinho do seu dinheiro para poder doar um sacolão, para poder fazer uma benfeitoria durante esse Natal, durante esse final de ano. Louvado seja Deus. Quantas pessoas talvez tenham sido salvas por causa desses gestos de caridade? Não valeu a pena aquela pessoa ter nascido para poder fazer isso? Valeu. Mas, meus irmãos, maldito seja Satanás, que com inveja de nós, por sermos imagem e semelhança de Deus, e de justamente na união do homem e da mulher, formar uma família e gerar a vida nova, para que Deus pudesse ser amado e louvado por cada vez mais pessoas, Ele quis se meter na gente. E o que significa a palavra diabo, meus irmãos? Aquele que divide, aquele que separa. E quantos de nós estamos nos separando por causa do pecado? Por causa do pecado. Porque foi isso que aconteceu, não foi? Adão e Eva pecaram e tão logo se separaram de Deus, se separaram um do outro. Não, a culpa foi da mulher que tu me destes. Em vez de assumir a própria culpa, em vez de pedir perdão, em vez de clamar misericórdia, a culpa foi dela. A culpa foi da serpente. E a gente vai se separando, se dividindo. Depois, o que é que acontece? A inveja entre os irmãos, o assassinato de Abel por Caim, porque é isso que o pecado faz, nos separa, até levando à morte, porque eu não aguento, eu não suporto aquela pessoa perto de mim, eu não aguento, eu não suporto aquela pessoa do meu lado na igreja, eu sento do outro lado da igreja para não ficar perto dela, vou para outro horário da missa, porque eu não quero ver aquela pessoa, porque é isso que o pecado faz mesmo conosco, nos separa, nos faz ter aquela ânsia de não estar perto daquela pessoa, porque a gente também não quer de fato estar perto de Deus, porque a gente não quer que as coisas aconteçam do jeito dele, mas do nosso, não no tempo dele, no nosso. E aí, meus irmãos, como é que nós podemos viver o Natal? Como é que nós podemos viver as bênçãos de Deus, se a gente insiste em ser levado e conduzido por Satanás, de pecado em pecado, de pecado em pecado, dos menores aos maiores, das pequenas traições, onde eu passo quase o dia todo sem dirigir uma palavra para as pessoas da minha casa, às grandes traições, onde eu abandono os votos que eu fiz à minha família, onde eu desonro aquilo que eu deixo com a minha família, no roubo, na inveja. Como, meus irmãos? Como dizer, meu Senhor e meu Deus, se eu me deito debaixo de Satanás e deixo ele fazer o que ele quiser comigo, porque eu vivo no pecado, de pecado em pecado, de pecado em pecado, e não recorro à misericórdia dele, não procuro a confissão,
Não busco fazer aquilo que Ele me pede através da Santa Igreja. Eu vou me fechando. Nós estamos deixando, meus irmãos, sermos vencidos pelo demônio. Toda vez que nós cometemos mais um pecado, é mais uma vitória para ele. Toda vez que você não consegue suportar o peso de ter que pedir desculpa e perdão para alguém da sua própria casa, você está deixando ele ganhar. Toda vez que você é incapaz de conseguir conviver com as pessoas da sua própria família, é ele que você está deixando vencer. É ele, meu irmão. Toda vez que você inventa uma desculpa para não estar dentro de casa, toda vez que você inventa uma desculpa para estar mexendo no celular, para não conversar com as pessoas que estão do seu lado, você está deixando ele vencer, em vez de Deus, nosso Senhor. E aí, meus irmãos, nós estamos entrando nesse problema que começou lá com Adão e Eva. Estamos afundando, porque esse mundo vai afundar, sem as famílias. E Deus nos salva, meus irmãos, pelas famílias. Nós escutamos na segunda leitura, que Cristo, que veio de mulher, nos torna herdeiros do céu. Filhos no Filho nós somos, meus irmãos, porque se nós somos batizados, nós nos unimos a Jesus, nos tornamos filhos da bem-aventurada Virgem Maria, porque começamos a fazer parte do corpo de Cristo, a igreja. Nós não somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus é Jesus. Nós só podemos dizer: sou filho teu, Pai nosso que estais no céu, porque fomos batizados. E quantos de nós damos valor ao batismo? Temos procurado para nós ou para a nossa família? Eu já falei aqui uma vez, eu acho 2 ou 3 durante esse ano. É bonito nós vermos alguns jovens, alguns adultos recebendo batismo na nossa igreja, mas que triste também, porque eles deveriam ter sido batizados tão logo tivessem nascido. Eu tive a graça de ter nascido e 1 mês e 10 dias ter sido batizado. Louvado seja Deus por isso. Mas infelizmente, quantos pais e mães estão ignorando o seu trabalho, a sua missão diante de Deus, para a sua própria família? Como é que nós estamos amando a nossa família, se nós não estamos dando para ela o melhor que existe, aquilo que não se acaba, que é o céu? Porque nós não estamos procurando a confissão, nós não estamos rezando, meus irmãos. Como é que a gente quer amar Deus sem rezar? Não, padre, eu rezo. Você reza o quê? Um Pai Nosso, Ave Maria? Eu estou falando de rezar, de conversar com Deus, de dizer: Senhor, hoje está difícil, de dizer: Pai, está complicado, você está vendo o meu marido, você está vendo os meus filhos, você está vendo a minha mãe e meu pai, essa situação aqui que eu estou vivendo, eu sei que isso aqui que eu gosto é errado, mas o Senhor sabe, conhece o meu coração, me ajuda a ver o que é certo e a ver o que é errado. Você está rezando? Você precisa rezar, porque não é com as nossas forças que nós nos vamos salvar, meus irmãos, é apelando à força de Deus. É como disse Nossa Senhora: fazei tudo o que Ele vos disser. É como fez ela e São José: escutar a palavra, acreditar na palavra e viver a palavra. E meus irmãos, nós estamos acreditando na palavra de Deus ou não? Porque como é que estão sendo as nossas atitudes? É elas que vão dizer se nós estamos ou não acreditando na palavra de Deus. Você acredita em Deus do jeito que você acha bonito, do jeito que você gosta, ou do jeito que a igreja ensina? Porque se não tivesse igreja, não tinha Bíblia, você não sabia que Jesus existia, não sabia, você não ia amá-lo. Mas como dizer eu amo a Deus, se eu não sou capaz de suportar as pessoas da minha própria casa? Vejam, meus irmãos, aqui olha, o meu corpo, o meu sangue, as minhas células, estão aqui, o meu pai e a minha mãe, comigo. Qualquer médico que pegue qualquer pedaço meu, vai ver meu pai e minha mãe juntos, para sempre, no meu corpo. Nunca vão se separar. E nós estamos nos separando uns dos outros, meus irmãos, porque não temos coragem de viver aquilo que Deus pede para nós. Por quê? Por que nós temos tanto medo de viver o que Deus pede? Que coisa é essa? A gente aceita fazer parte de partido político, de seita, de coisa, de irmandade. A gente aceita
usar anticoncepcional, usar DIU, usar pílula, usar camisinha. A gente aceita encher a cara, virar o bucho para lá, falar besteira, às vezes até agredir a pessoa verbalmente e até fisicamente. Quem nós deveríamos proteger? Quem nós deveríamos amar? E a gente vai dando trabalho. A gente é incapaz às vezes de se levantar da cama, do sofá, da cadeira, para colocar um prato na mesa, na pia, só para ajudar um pouquinho, em vez de atrapalhar. Por que é tão difícil fazer as coisas simples? E como Jesus esfrega na nossa cara, fazendo isso Ele, passando 30 anos, fazendo o que, Padre? Fazendo o que eu e você deveríamos fazer. O que Jesus passou 30 anos fazendo que não está na Bíblia, é o que eu e você deveríamos fazer. Amar o seu pai e sua mãe, cuidar dos primos, dos irmãos, ajudar os vizinhos, ir para a sinagoga para rezar sempre que fosse necessário, rezar 7 vezes durante o dia como um bom judeu fazia, ajudar as pessoas carentes, ser respeitoso com as pessoas, ajudar as pessoas necessitadas. Foi isso que Jesus fez durante 30 anos, o que eu e você deveríamos fazer todo dia. Foi isso que Ele fez. Jesus esfrega na nossa cara que nós deveríamos fazer o ordinário, o simples, o básico, e nós não estamos fazendo. Mas, meus irmãos, se nós estamos vivos, milagre ainda podemos fazer. Amanhã, eu não vou dizer que a gente vai acordar cedo, porque não vai, né? Mas amanhã você pode ser uma pessoa diferente. Amanhã você pode rezar, pode puxar um terço. Padre, eu não sei rezar o terço. Criatura, põe no YouTube e vai repetindo. Aprende, reza. Vê lá, próximo ano, quais são as suas metas? Quantas vezes você vai para a missa no próximo ano? Quantas vezes você vai convidar as pessoas da sua casa, do seu convívio, ou mesmo os seus vizinhos, os seus amigos, para vir para a missa? A gente tem texto das mulheres na segunda-feira, a gente tem bênção de vela, de água, de sal, de tudo que você trouxer na quarta-feira, tem adoração na quinta, temos grupos de jovem na quarta, nós temos o texto dos homens no sábado, temos missa de terça a sexta, às vezes tem na segunda, às vezes tem no sábado, 2 no domingo. Quantas você vai fazer parte? Quantas vezes você vai procurar viver melhor o seu casamento, a sua vida dentro de casa, sair desse negócio de ser junto e casar, parar com esse negócio de viver feito pagão e se batizar, começar a se preparar para poder tomar a Eucaristia. E antes de se preparar para isso, começar a se confessar. Quantas confissões você vai fazer próximo ano? Não queira só fazer dieta, não. Não queira só caminhar, fazer academia, crossfit, sei lá o que. Mas faça isso, mas não faça só isso. Quais são as suas metas dentro da sua casa? O que é que você vai fazer diferente da sua casa no próximo ano? Você vai ajudar mais em quê? E diante de Deus, meus irmãos, o que é que você vai fazer da sua vida no próximo ano? Porque Deus quer fazer parte da sua vida no próximo ano, mas Ele precisa que você deixe. Vamos pedir para Nossa Senhora, para São José, nos ajudar com a sua intercessão. Hoje nós celebramos a festa da Mãe de Deus. Como nós deveríamos ser gratos a Nossa Senhora, porque ela nos deu a maior e a melhor de todas as coisas que existem, o próprio Deus. Ela viveu para Ele e viveu para nós. Tudo que ela fez para Ele e fez para cada um de nós. Eu sei que pode ter muita confusão dentro de casa, nas nossas famílias. Eu conversava com outra pessoa ontem, dizendo: padre, às vezes é difícil reunir todo mundo e não ter uma briga, não ter uma discussão. É verdade, mas a gente tem que colocar um firme propósito. Eu não vou começar e eu não vou levar para frente. Eu vou me esforçar, e tem que ser um esforço mesmo, meus irmãos. O amor é uma decisão, é um esforço.
E pelo que você vai decidir em 2024? Vai decidir pela sua família, em amar? Agora saiba que se você fizer isso, pedindo força a Deus e contando com Ele, Ele vai lhe ajudar a cumprir isso. Que Nossa Senhora, que nos trouxe o menino Jesus no Natal, possa nos ajudar a também ter o menino Jesus hoje, amanhã, durante todo 2024. E que você possa deixar com que a sua família seja também sagrada família. Que Ele possa viver no seu coração e que através de você, Ele também possa amar na sua casa quem lá está e fora dela também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.